Você nunca pode ver nada entrar em um buraco negro. Imagine que você prende seu inimigo em um foguete e o lança em direção a um buraco negro. Ele olha para trás, para você, balançando o punho a uma taxa constante. Conforme ele se aproxima, a gravidade aumenta, então espera-se que ele acelere. Mas isso não é o que você vê. A nave espacial aparenta estar reduzindo sua velocidade. Não só isso, ele também parece estar balançando o punho cada vez mais devagar. Isso é porque, da sua perspectiva, o tempo dele está desacelerando. No exato instante em que ele deveria cruzar o horizonte de eventos, o ponto além do qual nem mesmo a luz pode escapar, ele e sua nave espacial não desaparecem. Em vez disso, eles parecem parar, congelados no tempo. A luz da nave espacial fica mais fraca e vermelha até desaparecer completamente de vista. É assim que qualquer objeto pareceria ao cruzar o horizonte de eventos. A luz ainda vem do ponto onde ele cruzou, só que está muito deslocada para o vermelho para ser vista. Mas se você pudesse ver essa luz, então em teoria você veria tudo o que já caiu no buraco negro congelado em seu horizonte, incluindo a estrela que o formou. Mas na prática, os fótons são emitidos em intervalos, então haverá um último fóton emitido fora do horizonte, e portanto essas imagens desaparecerão após algum tempo. Este é apenas um dos estranhos resultados que surgem da teoria geral da relatividade, nossa atual melhor teoria da gravidade. A primeira solução das equações de Einstein previu não apenas buracos negros, mas também o oposto deles, os buracos brancos. Também implicava na existência de universos paralelos e possivelmente uma forma de viajar entre eles. Este é um vídeo sobre a ciência real de buracos negros, buracos brancos e buracos de minhoca. A teoria geral da relatividade surgiu, em parte, devido a uma falha fundamental na gravidade newtoniana. Nos anos 1600, Isaac Newton contemplou como uma maçã cai no chão, como a Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol, e concluiu que todo objeto com massa deve atrair todos os outros. Mas Newton estava incomodado com sua própria teoria. Como poderiam massas separadas por distâncias tão vastas aplicar uma força uma sobre a outra? Ele escreveu que um corpo pode agir sobre outro à distância através de um vácuo sem a mediação de qualquer outra coisa. É para mim uma absurdidade tão grande que acredito que nenhum homem que tenha uma capacidade competente de pensar poderia cair nisso. Um homem que definitivamente tinha uma capacidade competente de pensar era Albert Einstein, e mais de 200 anos depois, ele descobriu como a gravidade é mediada. Os corpos não exercem forças uns sobre os outros diretamente. Em vez disso, uma massa como o Sol curva o espaço-tempo em sua vizinhança imediata. Isso então curva o espaço-tempo ao seu redor, e assim por diante até a Terra. Então a Terra orbita o Sol porque o espaço-tempo pelo qual a Terra está passando é curvado. As massas são afetadas pela curvatura local do espaço-tempo, então nenhuma ação à distância é necessária. Isso é descrito matematicamente pelas equações de campo de Einstein. Você pode escrever a equação de campo de Einstein? Esse foi o resultado de uma década de trabalho árduo de Einstein após a relatividade especial. Essencialmente, as equações de campo dizem: me fale sobre a distribuição de matéria e energia. O outro lado te diz qual é a curvatura resultante do espaço-tempo a partir dessa distribuição de matéria e energia. E é uma única linha. Parece que, esta é uma equação simples, certo? Mas na verdade não é uma equação, é uma família de equações e, para tornar a vida mais difícil, são equações acopladas. Então elas dependem uma da outra. E são equações diferenciais, o que significa que existem integrais que precisam ser feitas, então há uma série de etapas que você precisa fazer para resolver as equações de campo. Para ver como seria uma solução para essas equações, precisamos de uma ferramenta para entender o espaço-tempo. Então imagine que você está flutuando no espaço vazio. Um flash de luz explode sobre você e se espalha em todas as direções. Agora todo o seu futuro, tudo o que pode e vai acontecer com você, ocorrerá dentro desta bolha, porque a única maneira de sair dela seria viajar mais rápido que a luz.
Em 2 dimensões, essa bolha é apenas um círculo em expansão. Se deixarmos o tempo passar na tela e capturarmos instantâneos em intervalos regulares, essa bolha de luz formará um cone, seu cone de luz futura. Por convenção, os eixos são dimensionados para que os raios de luz viajem sempre a 45 graus. Este cone revela a única região do espaço-tempo que você pode esperar explorar e influenciar. Imagine que, em vez de um flash de luz acima da sua cabeça, esses fótons viajavam de todos os cantos do universo, se encontraram naquele instante e depois continuaram em suas direções separadas. Bem, nesse caso então, em um cone de luz passado. Apenas eventos que aconteceram dentro deste cone, um cone de luz passado. Apenas eventos que aconteceram dentro deste cone poderiam ter te afetado até o momento presente. Podemos simplificar o diagrama usando apenas uma dimensão espacial e uma temporal. Este é o diagrama do espaço-tempo do espaço vazio. Se você quer medir o quão distantes 2 eventos estão no espaço-tempo, você usa algo chamado intervalo do espaço-tempo. O quadrado do intervalo é igual a menos dt ao quadrado mais dx ao quadrado, já que o espaço-tempo é plano. A geometria é a mesma em todos os lugares, e, portanto, essa fórmula vale para todo o diagrama, o que torna realmente fácil medir a separação entre quaisquer 2 eventos. Ao redor de uma massa, o espaço-tempo é curvado, portanto é necessário modificar a equação para considerar a geometria. É assim que são as soluções para as equações de Einstein. Elas te dizem como o espaço-tempo se curva e como medir a separação entre 2 eventos nessa geometria curvada. Einstein publicou suas equações em 1915 durante a Primeira Guerra Mundial, mas não conseguiu encontrar uma solução exata. Felizmente, uma cópia de seu artigo chegou à frente oriental, onde a Alemanha enfrentava a Rússia. Estacionado, lá estava um dos melhores astrofísicos da época, Karl Schwarzschild. Aos 41 anos, ele se voluntariou para calcular trajetórias de artilharia para o exército alemão. Pelo menos até que um desafio maior chamou sua atenção: como resolver as equações de campo de Einstein. Schwarzschild fez a coisa padrão de físico e imaginou o cenário mais simples possível. Um universo estático eterno, com nada nele exceto uma única massa pontual, esfericamente simétrica. Essa massa era eletricamente neutra e não estava girando. Como essa era a única característica do seu universo, ele mediu tudo usando coordenadas esféricas em relação ao centro dessa massa. Então, hoje é o raio, e θ e φ fornecem os ângulos. Para sua coordenada de tempo, ele escolheu o tempo medido por alguém distante da massa, onde o espaço-tempo é praticamente plano. Usando essa abordagem, Schwarzschild encontrou a primeira solução não trivial para as equações de Einstein, que hoje escrevemos assim. Essa métrica de Schwarzschild descreve como o espaço-tempo se curva fora da massa. É bastante simples e faz sentido intuitivo. Distante da massa, o espaço-tempo é quase plano, mas conforme você se aproxima dela, o espaço-tempo se curva progressivamente, atraindo objetos e desacelerando o tempo. Schwarzschild enviou sua solução para Einstein, concluindo com: apesar da guerra intensa, ela me tratou com gentileza suficiente para me permitir escapar e explorar o território de suas ideias. Einstein respondeu: li seu artigo com o maior interesse. Eu não esperava que se pudesse formular a solução exata para o problema de uma maneira tão simples. Mas o que parecia bastante simples a princípio logo se tornou mais complicado. Logo após a publicação da solução de Schwarzschild, foram observados 2 problemas. No centro da massa, onde R é igual a 0, esse termo é dividido por 0, então ele explode para o infinito. E, portanto, essa equação se desfaz e não pode mais descrever o que está fisicamente acontecendo. Isso é o que chamamos de singularidade. Talvez esse ponto possa ser desculpado porque está no meio da massa, mas há outro ponto problemático fora dele. A uma distância especial do centro, conhecida como raio de Schwarzschild, esse termo explode. Então existe uma segunda singularidade.
O que está acontecendo aqui? Bem, no raio de Schwarzschild, a curvatura do espaço-tempo se torna tão acentuada que a velocidade de escape, a velocidade que qualquer coisa precisaria para sair de lá, é a velocidade da luz. E isso significaria que dentro do raio de Schwarzschild, nada, nem mesmo a luz, seria capaz de escapar. Então você teria esse objeto escuro que engole matéria e luz. Um buraco negro, se preferir. Mas a maioria dos cientistas duvidava que tal objeto pudesse existir, porque exigiria muita massa para se colapsar em um espaço minúsculo. Como isso poderia acontecer? Astrônomos na época estavam estudando o que acontece no final da vida de uma estrela. Durante sua vida, a força interna da gravidade é equilibrada pela pressão de radiação externa gerada pela fusão nuclear. Quando o combustível acaba, a pressão da radiação cai e a gravidade puxa todo o material da estrela para dentro. Mas até que ponto? A maioria dos astrônomos acreditava que algum processo físico o manteria. Em 1926, Ralph Fowler apresentou um possível mecanismo. O princípio de exclusão de Pauli afirma que férmions, como elétrons, não podem ocupar o mesmo estado. Então, à medida que a matéria é empurrada cada vez mais para perto, os elétrons ocupam cada um o seu próprio pequeno volume. Mas o princípio da incerteza de Heisenberg diz que você não pode conhecer a posição e o momento de uma partícula com absoluta certeza. Então, à medida que as partículas se tornam cada vez mais restritas no espaço, a incerteza em seu momento, portanto sua velocidade, deve aumentar. Então, quanto mais uma estrela é comprimida, mais rápido os elétrons se movimentarão e isso cria uma pressão externa. A pressão de degenerescência dos elétrons impediria o colapso total da estrela. Ao invés disso, formaria uma anã branca com densidade muito superior a uma estrela comum. Surpreendentemente, os astrônomos observaram estrelas que se encaixam nessa descrição. Uma delas era Sirius B. Mas o alívio desta descoberta foi de curta duração. Aos 19 anos, Subrahmanyam Chandrasekhar viajou de barco para a Inglaterra para estudar com Fowler e Arthur Eddington, um dos cientistas mais reverenciados da época. Durante sua viagem, Chandrasekhar percebeu que a pressão de degeneração dos elétrons é limitada. Os elétrons podem se mover cada vez mais rápido, mas apenas até a velocidade da luz. Isso significa que esse efeito só pode suportar estrelas até uma certa massa, o limite de Chandrasekhar. Chandrasekhar acreditava que nem mesmo a pressão de degenerescência dos elétrons impediria o colapso de uma estrela. Mas Eddington não ficou impressionado. Ele criticou publicamente Chandrasekhar, dizendo que deveria haver uma lei da natureza para impedir que uma estrela se comportasse de modo tão absurdo. E de fato, os cientistas descobriram uma maneira de estrelas mais pesadas que o limite de Chandrasekhar se sustentarem. Quando uma estrela colapsa além de uma anã branca, elétrons e prótons se fundem para formar neutrinos e nêutrons. Esses nêutrons também são férmions, mas com quase 2.000 vezes a massa de um elétron, sua pressão de degeneração é ainda mais forte. É isso que sustenta as estrelas de nêutrons. Havia essa convicção entre os cientistas de que, mesmo que não conhecêssemos o mecanismo, algo impediria uma estrela de colapsar em um único ponto e formar um buraco negro. Porque os buracos negros pareciam absurdos demais para serem reais. O grande golpe nessa crença veio no final dos anos 30, quando Albert Oppenheimer e George Volkoff descobriram que as estrelas de nêutrons também têm uma massa máxima. Pouco depois, Oppenheimer e Hartland Snyder mostraram que para as estrelas mais pesadas, não há nada que as salve quando seu combustível se esgota. Eles escreveram: essa contração continuará indefinidamente. Mas Einstein ainda não acreditava nisso. Oppenheimer estava dizendo que as estrelas podem colapsar indefinidamente, mas quando Einstein olhou para a matemática, ele descobriu que o tempo congela no horizonte. Então parecia que nada poderia jamais entrar, o que sugeriu que ou há algo que não entendemos, ou que os buracos negros não podem existir.
Para um observador externo, você nunca poderia ver nada entrar. Para um observador externo, você nunca poderia ver nada entrar. Mas se você estivesse viajando através do horizonte de eventos, você não notaria nada de incomum e passaria direto por ele sem nem mesmo saber. Então, como isso é possível? Precisamos de um diagrama espaço-tempo de um buraco negro. À esquerda está a singularidade onde R igual 0. A linha pontilhada onde R é igual a 2 metros é o horizonte de eventos. Como o buraco negro não se move, essas linhas sobem diretamente no tempo. Agora vamos ver como os raios de luz entrantes e saídas viajam nesta geometria curvada. Quando você está muito longe, os cones de luz futuros estão nos habituais 45 graus. Conforme você se aproxima do horizonte, os cones de luz se estreitam cada vez mais. Até que bem na linha do horizonte eles são tão estreitos que apontam diretamente para cima. E dentro do horizonte, os cones de luz inclinam-se para a esquerda. Mas algo estranho ocorre com a luz que entra. Eles caem, mas não chegam a R igual a 2m. Na verdade, eles se aproximam assintoticamente desse valor quando o tempo tende ao infinito. Mas eles não terminam no infinito. Matematicamente, eles estão conectados e voltam, e estão se movendo nessa direção. E isso incomodou muitas pessoas. Incomodou pessoas como Einstein, porque ele olhou para essas equações e pensou: bem, se nada pode cruzar esse tipo de fronteira, então como poderiam existir buracos negros? Como os buracos negros poderiam sequer se formar? O que está acontecendo aqui? Bem, o que é importante reconhecer é que este diagrama é uma projeção. É essencialmente um mapa em 2 dimensões do espaço-tempo quadridimensional curvo. É como projetar a Terra em 3 dimensões em um mapa de 2 dimensões. Fazer isso sempre gera distorções. Não há uma forma perfeita de mapear a Terra em 2 dimensões, mas diferentes mapas podem ser úteis para fins distintos. Se você deseja preservar ângulos e formas, como ao navegar pelo oceano e precisar encontrar sua direção, pode utilizar a projeção de Mercator. Essa é a que o Google Maps usa. Uma desvantagem é que ela distorce os tamanhos. África e Groenlândia parecem ter o mesmo tamanho, mas a África é na verdade cerca de 14 vezes maior. A projeção de Gall-Peters mantém os tamanhos relativos precisos, mas distorce ângulos e formas. De maneira semelhante, podemos fazer diferentes projeções do espaço-tempo em 4 dimensões para estudar diferentes propriedades dele. A realidade física não muda, mas a maneira como o mapa a descreve muda. Ele escolheu colocar um sistema de coordenadas particular sobre o espaço e ter uma coordenada de tempo, e lá vamos nós. É a coisa mais sensata a fazer, certo? Ao fazer uma substituição de coordenadas, escolhendo um sistema diferente, as pessoas notaram que a singularidade no horizonte de eventos some. Ele desaparece, o problema some, e as coisas podem realmente entrar no buraco negro. O que isso nos diz é que não há uma singularidade física real no horizonte de eventos. Isso apenas resultou de uma má escolha de sistema de coordenadas. Outra maneira de visualizar o que está acontecendo é descrevendo o espaço como um fluxo em direção ao buraco negro, como uma cachoeira. Conforme você se aproxima, o espaço começa a fluir mais rapidamente. Fótons emitidos pela nave espacial têm que nadar contra esse fluxo, e isso se torna cada vez mais difícil quanto mais você se aproxima. Fótons emitidos logo fora do horizonte mal conseguem sair, mas demora cada vez mais. No horizonte, o espaço cai tão rápido quanto os fótons estão nadando. Então, se o horizonte tivesse uma largura finita, os fótons ficariam presos aqui, fótons de tudo que já caiu. Mas o horizonte é infinitamente fino, então na realidade, os fótons ou eventualmente escapam ou caem. Dentro do horizonte, o espaço cai mais rápido do que a velocidade da luz, e então tudo cai na singularidade. Então Oppenheimer estava certo. Alguém fora de um buraco negro nunca pode ver nada entrar, porque os últimos fótons que eles podem ver serão sempre de logo fora do horizonte. Mas se você mesmo for, você cairá direto através do horizonte de eventos e para dentro da singularidade. Agora,
você pode estender o modelo de cascata para cobrir todas as 3 dimensões espaciais, e isso lhe dá uma simulação real do espaço fluindo para um buraco negro estático, feita pelo meu amigo Alessandro do Science Click. Mais tarde, usaremos esse modelo para ver como é cair em um buraco negro rotativo. Se você pegar este mapa e transformá-lo para que os raios de luz entrantes e saídas viajem todos a 45 graus como estamos acostumados, então algo fascinante acontece. A singularidade do buraco negro à esquerda se transforma em uma linha curva no topo. E como o futuro sempre aponta para cima neste mapa, ele nos diz que a singularidade não é realmente um lugar no espaço, mas sim um momento no tempo. O último momento no tempo para qualquer coisa que entre em um buraco negro. O mapa que criamos é um diagrama de Kruskal's-Eckers, mas representa apenas uma parte do universo, a parte dentro dos buracos negros do horizonte de Hunt e a região mais próxima a ele. Mas o que podemos fazer é contrair todo o universo, o passado infinito, a distância infinita e o futuro infinito, e transformá-lo em um único mapa. É como usar a melhor lente-olho de peixe do universo. Isso nos dá este diagrama de Enru. Os raios de luz sempre vão a 45 graus, então o futuro sempre aponta para cima. O passado infinito está na parte inferior do diagrama. O futuro infinito no topo e os lados à direita estão infinitamente distantes. A singularidade do buraco negro agora é uma linha reta no topo, um momento final no tempo. Essas linhas estão todas à mesma distância do buraco negro, então a singularidade está em R igual a 0, o horizonte está em R igual a 2m, esta linha está em R igual a 4m, e isto está infinitamente distante. Todas essas linhas estão no mesmo tempo. O ótimo deste mapa é que é muito fácil ver para onde você ainda pode ir, e o que poderia ter te afetado. Quando você está aqui, tem muita liberdade. Você pode entrar no buraco negro ou voar para o infinito, e você pode ver e receber informações desta área. Mas se você ultrapassar o horizonte, seu único futuro possível é encontrar a singularidade. No entanto, você ainda pode ver e receber informações do universo. Não é possível devolver nenhuma. Agora, imagine-se neste ponto do mapa. Isso é no horizonte de eventos, e agora todo o seu futuro está dentro do buraco negro. Mas qual é o passado deste momento? Bem, você pode desenhar o cone de luz do passado e ele revela essa nova região. Se você está dentro desta região, pode enviar sinais para o universo. Mas não importa onde você esteja no universo, nada pode entrar nesta região, porque nunca estará dentro do seu cone de luz. Então as coisas podem sair, mas nunca entrar. Isso é o oposto de um buraco negro, um buraco branco. Qual é a cor de um buraco branco? Quer dizer, vai ser não vai ter uma cor, certo? Vai ser o que quer que esteja sendo cuspido dele. Depende do que está lá dentro e é jogado fora. Isso é o que você vai ver. Se houver luz e massa lá dentro, tudo será ejetado. Então, a imagem de um buraco branco é a imagem inversa no tempo de um buraco negro. Em vez de coisas caírem, coisas são expelidas para fora. E enquanto um buraco negro tem uma membrana, o horizonte de Schwarzschild, que uma vez que você cruza, não pode voltar. O buraco branco tem o oposto. Se você está dentro do horizonte de eventos, você tem que ser ejetado. Então ele te expulsa, certo? A relatividade não indica a direção do fluxo do tempo. Não há nada lá que diga que isso é o futuro e isso é o passado. Quando você está fazendo seus cálculos e trabalhando no comportamento dos objetos, você faz uma escolha sobre qual direção é o futuro. Matematicamente, você poderia ter optado pelo outro caminho, não é? Você poderia ter revertido a direção do tempo. Na relatividade, qualquer solução matemática pode ser invertida para obter uma solução de tempo reverso, que também é uma solução válida para as equações. Até agora, mostramos objetos sendo ejetados para a direita, mas eles também poderiam ser ejetados para a esquerda.
Então, o que tem lá? Esta linha não está no infinito, então deve haver algo além dela. Se lançarmos coisas nesta direção, você descobre que elas entram em um universo completamente novo, paralelo ao nosso. Podemos cair neste buraco negro, e alguém neste universo aqui poderia cair neste buraco negro em seu universo, e nos encontraríamos no mesmo buraco negro. A única desvantagem é que ambos acabaríamos em breve na singularidade. Acho que estou apenas tentando entender onde esse universo aparece na parte matemática da solução. Você pode apontar para a parte da equação e dizer que esse é o nosso universo. E os termos aqui são o outro universo. Entende o que quero dizer? São coordenadas, correto? Imagine alguém, certo, que criou um sistema de coordenadas para a Terra, mas apenas para o hemisfério norte. E você olhou para esse sistema de coordenadas, certo? E você olhou para ele e ele disse: eu consigo ver, o sistema de coordenadas parece bom. Mas matematicamente, as latitudes podem ser negativas, certo? Você só tem latitudes positivas na sua solução? E quanto às negativas, eles te informaram sobre elas? Sem hemisfério sul, certo? E você tem que ir... Bem, a matemática diz que você pode ter latitudes negativas. Talvez devêssemos olhar além do Equador para verificar se há algo lá. E eu sei que é uma espécie de globo, mas não conhecemos a geometria completa do que é um globo. Mas não conhecemos a geometria completa do que está acontecendo aqui, no sentido de que Schwarzschild estabeleceu coordenadas sobre parte da solução. Foi como se ele apenas estabelecesse coordenadas no hemisfério norte, e outros vieram e disseram que há um hemisfério sul, e além disso, duas terras. É por isso que é chamado de extensão máxima. É como se eu tivesse essa estrutura matemática. Então, qual é a extensão das coordenadas que eu posso considerar? E com o buraco negro de Schwarzschild, você obtém um segundo universo, que tem seu próprio conjunto independente das coordenadas que é do nosso universo. Destaco que esta é a solução mais simples para as equações de campo de Einstein, contendo um buraco negro, buraco branco e dois universos. É isso que você obtém quando leva este mapa aos seus limites, de modo que cada borda termina em uma singularidade ou infinito. Na verdade, há outra pequena característica aqui, o pequeno ponto onde eles se cruzam. Isso é uma ponte de Einstein-Rosen. Para vê-lo, precisamos mudar as coordenadas. Agora, essa linha está em constante tempo de Kruskal, e ela conecta o espaço de ambos os universos. Você pode ver como é o espaço-tempo seguindo essa linha da direita para a esquerda. Longe do horizonte de eventos, o espaço-tempo é quase plano, mas perto dele, o espaço-tempo se curva drasticamente. Neste cruzamento, você está no horizonte de eventos, e se você for além dele, acaba no universo paralelo. Isso te dá um buraco de minhoca que se parece com isso. Então, isso é hipoteticamente como poderíamos usar um buraco negro para viajar de um universo para outro. Hipoteticamente, porque esses buracos de minhoca não são realmente estáveis no tempo. É como uma ponte, que ora é longa, ora é curta, e depois volta a ser longa novamente. Se você tentar atravessar essa ponte, em algum momento ela será muito curta, certo? E você diz, deixe-me apenas atravessar essa ponte, mas à medida que você começa a atravessar a ponte e começa a correr, sua velocidade é finita, certo? A velocidade da luz, aproximadamente, e então a ponte começa a se esticar e você nunca sai do outro lado. Este estrangulamento sempre acontece rápido demais para qualquer coisa passar. Você também pode ver isso se olhar para o diagrama de Penrose, porque quando você está dentro de um universo, não há um cone de luz que possa levá-lo ao outro universo. A única forma de fazer isso seria viajar mais rápido que a luz. Mas pode haver outra maneira. A solução de Schwarzschild descreve um buraco negro que não gira. Porém, como todas as estrelas giram e o momento angular deve ser conservado, todos os buracos negros também devem girar. Schwarzschild encontrou sua solução rapidamente após Einstein publicar suas equações, porém resolver para uma massa giratória mostrou-se muito mais difícil. Mesmo após uma década da solução de Schwarzschild, físicos ainda não conseguiram resolvê-la. 10 anos se tornaram 20 e então 40. E então,
em 1963, Roy Kerr encontrou a solução para as equações de Einstein para um buraco negro giratório, que é muito mais complicado do que a solução de Schwarzschild. E isso traz mudanças dramáticas. A primeira é que a estrutura é completamente diferente. O buraco negro agora consiste em várias camadas. Também não é mais esfericamente simétrico. Isso acontece porque a rotação faz com que ele se expanda ao redor do equador. Então, ele é apenas simétrico em relação ao seu eixo de rotação. Alessandro do Science Click simulou os eventos ao redor deste buraco negro em rotação. O espaço é arrastado junto com o buraco negro, levando você e as partículas junto com ele. Quando você se aproxima, o espaço é arrastado cada vez mais rápido, até que gira mais rápido do que a velocidade da luz. Você agora entrou na primeira nova região, a ergosfera. Não importa o quão forte você acione seus foguetes aqui, é impossível permanecer imóvel em relação às estrelas distantes. Mas porque o espaço não flui diretamente para dentro, você ainda pode escapar do buraco negro. Quando você viaja mais para dentro, passa pela próxima camada, o horizonte externo, o ponto sem retorno. Aqui você só pode ir para dentro. Mas à medida que você é arrastado cada vez mais para dentro, algo louco acontece. Você entra em outra região, uma onde você pode se mover livremente novamente. Então você não está condenado à singularidade. Agora você está dentro do horizonte de eventos interno. Aqui você pode realmente ver a singularidade. Em um buraco negro normal, é um ponto. Mas em um buraco negro rotativo, ele realmente se expande para ser um anel. E coisas estranhas acontecem com o espaço-tempo dentro do centro de um buraco negro rotativo. Mas acredita-se que você pode realmente voar através da singularidade. Precisamos de um diagrama de Penrose, de um buraco negro giratório, onde antes a singularidade era uma linha horizontal no topo. Aqui, a singularidade se eleva e se move para os lados, revelando essa nova região dentro do horizonte interno. Aqui, podemos nos mover livremente e evitar a singularidade. Mas essas bordas não estão no infinito ou em uma singularidade, então deve haver algo além delas. Bem, quando você se aventura mais adiante, pode se encontrar em um buraco branco que te empurraria para um outro universo completamente diferente. Você pode ter essas imagens, onde você está em um universo, cai em um buraco negro rotativo, voa através da singularidade e surge em um novo universo a partir de um buraco branco, e então você pode apenas continuar jogando esse jogo, estendendo esse diagrama infinitamente longe. Mas ainda há uma coisa que não fizemos: enfrentar a singularidade. Então você mira direto para o centro do anel e segue em direção a ele. Mas em vez de o tempo acabar, agora você se encontra em outro universo. Um universo estranho, onde a gravidade empurra em vez de puxar. Isso é conhecido como um antiverso. Se isso for muito estranho, você sempre pode pular de volta pela singularidade e voltar a um universo com gravidade normal. E eu sei que isso é basicamente ficção científica, certo? Mas se você levar as soluções da relatividade, sabe, essencialmente ao pé da letra, e adicionar um pouco, que é o que Penrose faz aqui, diz: olha, essas formas são muito semelhantes. Eu posso simplesmente juntar isso. Então essa é a conclusão que você obtém. Agora temos efetivamente um número infinito de universos, todos conectados com buracos negros, buracos brancos, todo o caminho, e lá vamos nós para explorar. Mas será preciso muita coragem para alguém ser o primeiro a saltar em um buraco negro rotativo e verificar se isso está correto. Eu não me inscreveria para isso. Então, essas soluções de Schwarzschild e Kerr maximamente estendidas poderiam realmente existir na natureza? Existem alguns problemas. Tanto as soluções estendidas de Schwarzschild quanto de Kerr são soluções de buracos negros eternos em um universo vazio. Como você diz, é uma solução eterna, então se estende infinitamente para o passado e infinitamente para o futuro, e então não há mecanismo de formação ali.
é apenas uma solução estática, e acho que essa é parte da razão pela qual buracos negros são realizados em nosso universo e buracos brancos não são, ou talvez não sejam. Eu pessoalmente estou razoavelmente confiante de que eles não existem, certo? Na solução Kerr maximamente estendida, um astronauta imortal dentro do universo pode enviar luz para o buraco negro, o que é problemático. Mas porque há tempo infinito comprimido neste canto superior, você pode acumular luz ao longo desta borda, o que cria um fluxo infinito de energia ao longo do horizonte interno. Esta concentração de energia, então, cria sua própria singularidade, selando a singularidade do anel e além. Minha suspeita, e a suspeita de algumas outras pessoas na área, é que este horizonte interno se tornará singular e você não será capaz de passar por essas segundas cópias. Então, todos os buracos brancos, buracos de minhoca, outros universos e anti-universos desaparecem? Isso significa que buracos de minhoca reais são impossíveis? Em 1987, Michael Morris e Kip Thorne analisaram buracos de minhoca que uma civilização avançada poderia usar para viagens interestelares. Aqueles que não têm horizontes são estáveis no tempo, permitindo viajar para frente e para trás, e possuem outras propriedades, como a capacidade de construí-los. Eles encontraram diversas geometrias permitidas pela teoria da relatividade geral de Einstein. Em teoria, esses poderiam conectar diferentes partes do universo, criando uma espécie de rodovia interestelar. Eles até mesmo poderiam se conectar a universos diferentes. O único problema é que todas essas geometrias requerem um tipo exótico de matéria com uma densidade de energia negativa para impedir que o buraco de minhoca colapse. Esse tipo exótico de matéria é contra as leis da física, então eu tenho o preconceito de que ela não existirá. Me incomoda que digamos que os buracos de minhoca da ficção científica são matematicamente possíveis. É possível matematicamente que exista alguma geometria, mas a teoria de Einstein vai além de geometrias. Geometrias e equações de campo. Se você usar as propriedades reais da matéria, elas não são possíveis. Então, eu sinto que o motivo de elas não serem possíveis é muito forte. De acordo com o nosso melhor entendimento atual, parece provável que buracos brancos, buracos de minhoca, transponíveis e universos paralelos não existam. Mas também pensávamos que buracos negros não existiam, então talvez sejamos surpreendidos de novo. Quer dizer, temos um universo, certo? Bom, por que não podemos ter dois?